Fala galera, eu sou o pastor Douglas Guimarães e eu quero conversar sobre um tema bem polêmico com você hoje. Afinal de contas, o crente pode beber? E um pouquinho de vinho, pode? Bom, antes de mais nada, eu quero já dar a resposta. Não, não pode. E se você deseja saber o porquê, assiste esse vídeo até o final, assiste com o coração aberto, porque Deus vai responder algumas questões a você. Primeira coisa, a Bíblia condena a bebida. Eu vou ler para vocês um texto, entre muitos textos que tem, eu vou ler aqui para vocês Provérbio 23, a partir do 29, que diz assim: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho. Dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Esse é um dos muitos textos nos quais a Bíblia diz que nós não devemos beber, tá bom? Então não é conveniente beber. Pera aí, pastor, porque eu vejo na Bíblia que eu li, muitas pessoas beberam na Bíblia, pastor. É verdade, muitas pessoas beberam na Bíblia. E muitas pessoas fizeram muita bobagem na Bíblia também. Olha a história de Noé, a história de Ló, olha Assuero, olha histórias que mostram que as bebedeiras não são convenientes, tá bom? Agora, realmente, a bebida disponível na época, e a gente precisa entender um pouco do contexto cultural, era o vinho. Como era na época? Não haviam conservantes, não havia geladeira como nós temos hoje, então não tinha como fazer um suco industrializado como nós fazemos, não tinha um refrigerante, não tinham outras opções. O que as pessoas faziam? Elas precisavam fermentar a bebida para estocá-la, principalmente nos lugares onde os invernos eram rigorosos. Então, esse era um costume. O pano de fundo bíblico é o quê? É o contexto judaico. E dentro do contexto judaico, nós precisamos entender uma coisa. Bebida fermentada era coisa de pobre. É isso mesmo. E os ricos, eles mantinham as suas próprias vinhas e eles bebiam o puro suco de uva. Esse era o prestígio da época. Você ter condições de não precisar beber uma bebida fermentada. Uma bebida que foi feita daquela forma para durar. É claro que também existiam aquelas pessoas que gostavam de se embriagar. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas nós não vamos nos basear no que as pessoas gostam, e sim naquilo que é a orientação bíblica. Olhando aqui para o texto de Isaías 65:8, assim diz o Senhor: quando ainda se acha vinho num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Vinho em um cacho de uvas? Como pode isso, pastor? Algumas versões já estão até trazendo suco no cacho de uvas. Sabe por quê? Porque na Bíblia nós encontramos não só uma palavra para descrever o vinho, mas nós encontramos pelo menos 4 palavras na Bíblia. 3 no Antigo Testamento estão em hebraico e uma no Novo Testamento está em grego. No Antigo Testamento nós temos a palavra yanin, que pode descrever tanto o vinho alcoólico como o vinho não alcoólico. Nós temos a palavra sheká, né, que é aquela bebida forte, e nós temos o tirosh, que é aquela bebida não fermentada. No Novo Testamento temos oinos, que em grego significa vinho, e pode dizer, fazer menção tanto à bebida fermentada como à não fermentada. Então, nós vamos olhar mais alguns textos, porque eu quero que você entenda uma coisa. A bênção dentro da cultura judaica era poder ter o privilégio de experimentar e beber do suco de uva, do puro suco de uva. Isso era privilégio, como eu disse, dos ricos. Ricos podiam beber o suco de uva. Pobres precisavam se contentar com o vinho, com a bebida fermentada.
Então, existem algumas promessas de Deus e você vai entender o que eu estou dizendo isso. Vamos para a Bíblia e vamos entender isso direitinho. Vou começar com Números 18, 12. Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Quer dizer, o melhor era o vinho novo. Vamos para outro texto. Deuteronômio 11, 14. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Olha aí, promessa de Deus, de bênção, dizendo que a bênção é o vinho novo. Mas tem outro texto ainda. Joel, capítulo de número 2, versículo 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Olha só, querido, prosperidade, né, prometida por Deus aqui, bênção prometida por Deus, a bênção de poder, então, apreciar o vinho novo, o suco de uva, aquele que não é alcoólico. Isso era privilégio, era bênção. Está começando a entender o que eu estou dizendo? Ó, pastor, pode até ser, mas eu li na Bíblia que Jesus foi a um casamento e transformou a água em vinho, porque o vinho simboliza a alegria. Vai dizer que não é assim, pastor? É verdade. O vinho simboliza, sim, a alegria. Mas, para pensar comigo. A alegria é estar embriagado? Bom, se você, querido, considera ser alegre, estar embriagado, então você está precisando de ajuda urgentemente. A alegria está dentro desse contexto judaico. Eu li os textos para você entender que ser abençoado por Deus era poder ter o vinho novo. Então, quando uma pessoa ia se casar e ela dava uma festa, não existia honra maior para ela do que poder oferecer um banquete para os seus convidados, poder ter ali o vinho novo sendo servido. Isso sim era bênção, isso sim era alegria. E foi isso que Jesus fez. Diga-se de passagem, transformou aquele vinho no melhor vinho da festa. E aí eu quero ler outro texto para você, para ficar provado de uma vez por todas que Jesus não transformou aquela água em vinho alcoólico. Olha só o que o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 15 diz. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo. Outras versões trazem, maldito seja aquele que dá bebida ao seu companheiro. Para pensar comigo. Jesus não poderia se tornar maldito. Jesus não é maldito. Jesus não deu bebida fermentada àqueles convidados. Jesus deu o vinho novo, o suco de uva puro. E é por isso que o mestre-sala da festa, ele fica encantado. Porque as pessoas davam o melhor vinho no início da festa. E à medida que as pessoas já estavam saciadas, era servido o vinho de baixa qualidade, o vinho fermentado. Tá bom, pastor. Mas olha só, se Jesus era pobre, e os discípulos também, e vinho fermentado era bebida de pobre, então eles beberam na ceia, foi vinho fermentado, pastor, não foi? Mais uma vez, nós vamos recorrer ao costume judaico e ao texto bíblico, porque nos preparativos para a Páscoa tinham algumas exigências. Vamos lá olhar em Êxodo 13, 7. Comam o pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Os judeus simplesmente não toleravam nada fermentado durante as festividades devido a essa ordem dada por Deus. Na verdade, na quinta-feira que antecedia a Páscoa, eles varriam toda a casa para não ficar nenhum traço de fermento. Então, nem as bebidas, nem os alimentos, nada podia ser fermentado. Essa era uma ordem de Deus e quando se celebrava a Páscoa, eles não bebiam nada fermentado. Era, novamente, o puro suco de uva. E o que tu fala de Mateus 11, 19, pastor? Porque falavam que Jesus era comelão e beberrão. É verdade, é verdade. Na verdade, falavam um monte de coisa de Jesus. Disseram que ele era endemoniado, entre outras coisas. Mas não vale o que as pessoas dizem. Vale o que de fato ele era. Jesus não era comelão nem beberrão. Porque a glutonaria e a bebedice são 2 pecados que são condenados. Tá bom? Dentro da Bíblia. Então Jesus não é pecador. E digo mais ainda a você. Jesus Cristo era reconhecido como Rabi.
ou seja, mestre. E naquela época, exigia-se muito dos mestres. Para alguém ser reconhecido como mestre, e Jesus foi reconhecido como mestre, até o próprio Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Para as pessoas reconhecerem alguém como mestre, ele precisava ter uma vida dentro dos padrões estabelecidos. Tinham algumas condições. O Talmud descreve sérias coisas sobre a bebida. Entre elas, declara ali no Talmud que você deve, então, você que é um bom religioso, um judeu piedoso, um sacerdote, um mestre, você que é alguém importante ou alguém que quer estar dedicando-se à casa do Senhor, você precisa, então, obedecer uma regra muito simples. Para cada copo de vinho, ele tinha que ser diluído em 10 copos de água. Isso significa que, no final de 11 copos, você teria bebido um copo de vinho. Como poucas pessoas aguentam 11 copos, vamos colocar aí uns 5 ou 6, a pessoa teria bebido metade desse vinho. Pastor, tu quase me convenceu. Sabe qual foi o problema? É que eu li 2 textos. Provérbio 31, versículos 6 e 7. E li também 1 Timóteo 5, 23. Estão mandando o povo beber, pastor. Na Bíblia. Rapaz, você está certo de novo? Os 2 textos são recomendações de que as pessoas bebam. O primeiro texto que você falou, em Provérbio 31, são conselhos, né, dados pela mãe do rei Lemuel, e em Timóteo nós encontramos a orientação do apóstolo Paulo para que Timóteo tome também vinho. Mas em ambos os casos, são situações de doença. A gente precisa entender o contexto da época. Na época não tínhamos os anestésicos que nós temos hoje, na época nós não tínhamos os remédios que temos hoje, e o vinho, a bebida, era tida como remédio. Então, quando alguém estava doente, alguém recomendava beber o vinho, porque nós sabemos que serve como uma espécie de anestésico. Então, nos 2 casos, o que eles estão recomendando é que a pessoa tome remédio, e não que a pessoa se embriague por aí como algo para satisfazer a sua alma, tá bom? Então é remédio. Do mesmo jeito que hoje, você não vai andar por aí tomando morfina, você não vai andar por aí tomando remédio tarja preta, antidepressivo, mas se for necessário, se o médico recomendar, você vai tomar. Entendeu a diferença? Querido, a Bíblia é clara, o contexto bíblico é claro, a tradição judaica reforça tudo isso. Nós não devemos beber. Infelizmente, algumas pessoas ainda tentam justificar e querem dizer que existem grupos cristãos em outros países que bebem, que isso é normal, que Deus não se importa. Querido, nós não estamos aqui para julgar quem faz. Eu estou aqui para dizer para você, medite acerca de tudo isso que foi dito. Pense. Na minha vida, o Espírito Santo já trabalhou isso de uma forma muito clara. Eu decidi que não vou beber. Você, querido, precisa buscar em Deus essa resposta também. Os textos estão aí diante de você, eu coloquei todos, os argumentos estão aí, mas você precisa abrir o seu coração, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e se você gostou, dá um clique aí no gostei, né? Ajuda a gente compartilhando esses vídeos, dessa forma o canal vai estar sendo divulgado. Existem outros vídeos no nosso canal, vídeos que estão aí para abençoar a sua vida. Eu te convido a assisti-los também e te convido a indicar para outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.